tua voz. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, sabe quem é que fala com nós? É Deus. E Deus está usando hoje o teu filho amado. Deus está usando hoje. Ouço, entendo. Que Deus proteja ele da onde ele vem. A sua família, o seu ministério. E através da palavra hoje, ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao nosso amado pastor. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Paz. Amém. Podem sentar. Para mim é uma alegria estar aqui na igreja de vocês, conhecer. Eu creio que nós somos uma grande família. Amém, verdade. E cada vez que eu vou a alguma igreja diferente do estado, da região, da denominação, eu me sinto em casa. E ao entrar aqui e sentir esse clima tão gostoso, sentir como Deus tem trabalhado nessa igreja, sentir o louvor, sentir as orações, isso já mexe bastante comigo. Eu percebi que mexe com vocês também. Deus, Ele é grandioso. E Deus faz coisas grandiosas na nossa vida. Eu creio naquilo que o pastor, eu não sei seu nome, pastor. O pastor Jair falou aqui que por mais que possamos fazer algumas coisas, mas é a palavra que transforma. A palavra de Deus tem poder. E eu sou pastor lá em Porto Alegre. Quando eu me organizei para vir para cá, eu já sabia que ia vir aqui. E eu fui orar então. Eu fui para o meu quarto, como de costume, estudar a Bíblia e orar. E eu comecei a perguntar: Senhor, o que tu queres que eu leve para a igreja? Qual é a mensagem que tu tens para teus filhos? E eu entendi. Eu falei hoje pela manhã lá com o pastor: pastor, Deus me falou uma mensagem. Aleluia. E eu quero trazer essa mensagem para vocês nesta noite. E nós vamos estudar a Bíblia. Vamos folhear bastante a Bíblia. Se vocês têm Bíblia, estão com a palavra nas mãos? Amém. Aleluia. Amém. Posso orar com vocês para abrirmos a Bíblia? Amém. Então, vamos orar. Vocês querem ficar em pé? Como é que vocês preferem? Grande e eterno Deus, já louvamos o Teu nome até aqui, através das orações, dos cânticos. Nós conseguimos sentir a Tua presença e agora vamos abrir a Tua palavra. O Espírito Santo que um dia revelou os Teus ensinamentos às pessoas, os profetas, os Teus servos. Agora, Deus, revele a nós também a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua vontade para a nossa vida. Unja-nos, ó Deus, com este poder e dá-nos entendimento da Tua palavra. Eu te peço isso, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho de João, ele começa ali uma narrativa apresentando nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira. João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, também diz a mesma coisa. No princípio, criou Deus. Então, se nós olharmos tanto o Evangelho de João quanto o livro do Gênesis, nós temos a visão de um Deus que é o nosso Criador. Deus é o nosso Criador. Você diz amém por isso? Amém. Você é criatura de Deus, somos filhos de Deus. Deus é o nosso grande Criador, o nosso Pai. E é interessante que quando nós olhamos o relato da criação, vemos que todas as coisas foram criadas apenas pelo poder da palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja firmamento sobre a terra, e haja frutos nas árvores, e haja os animais terrestres, e haja os pássaros, e tudo foi sendo criado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas quando Deus foi criar o ser humano, ele podia ter dito também: haja o homem. Mas ele não fez isso. Deus teve uma preocupação toda maior com o ser humano. Ele pegou terra, fez um boneco de barro, e a Bíblia diz que ele soprou nas narinas
o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Nós percebemos o cuidado, o amor, o carinho desse Deus por nós, que ele poderia ter dito, haja o homem, mas ele preferiu nos criar, nos moldar, nos mostrando assim que o ser humano, ele era um ponto alto da sua criação. Eu tenho a alegria de dizer que o ser humano foi a coroa da criação de Deus. Mas a Bíblia também diz isso. Eu convido você a abrir a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1. Primeira folha. Gênesis, capítulo 1. E o verso 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja, Deus ao criar o ser humano, ele deu um privilégio ao ser humano, privilégio esse que trouxe ao ser humano a condição de ser a coroa da criação. O texto diz que o ser humano agora, que Adão e Eva deveriam sujeitar, dominar sobre os animais. Eu gosto muito dessa expressão. Viu, pastor? Eu falei, acho que o pastor hoje lá, eu sou professor de teologia lá em Porto Alegre. E eu gosto muito dessa palavra ali, dominai. O seu sentido no original é um sentido de realeza. Deus está dizendo assim para Adão e Eva, vocês serão os governadores do mundo. Vocês serão os reis da terra. E por isso é que eles têm esse grande privilégio que os animais não tiveram. O ser humano seria o rei de toda a criação. Aleluia. Glória a Deus. Esse é um privilégio. Mas Adão e Eva receberam um segundo privilégio. A Bíblia nos diz que Adão e Eva caminhavam todos os dias pelo jardim do Éden, olhavam um para o outro, estavam numa condição de nudez, mas não sentiam vergonha. Mas após pecarem, alguma coisa aconteceu, e a Bíblia nos diz que eles ainda estavam nus, mas agora eles passaram a sentir vergonha. Como assim que eles estavam nus no momento e estavam nus no outro momento, mas uma hora tem vergonha e outra hora, melhor, uma hora não tem vergonha, a outra hora passa a ter vergonha? Será que a nudez dele era uma nudez física, assim como o ser humano que fica sem roupa está nu? Ou será que a nudez deles era diferente, não necessariamente nudez de roupa, física? E se eu dissesse que Adão e Eva tinham uma roupa? Vocês acreditam? Amém. Mas vamos provar na Bíblia? Vamos olhar na Bíblia? A Bíblia traz um relato da roupa que Adão e Eva possuíam. Uma espécie de roupa, não igual a nossa. Mas antes de olhar a roupa de Adão e Eva, eu quero mostrar um outro detalhe que vai nos ajudar a entender isso. Abra sua Bíblia no Salmo 104. Aleluia. Glórias a Deus. Falando aí, Salmo 104, verso 1 e 2. Glória a Deus. Salmo 104, verso 1 e 2. Posso pedir uma gentileza a alguém? Alguém me alcançar um copinho d'água para deixar aqui? Tem aqui? Ah, tá. Muito obrigado. Salmo 104, verso 1 e 2. Amém. O salmista diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como por um manto. Então Deus tem uma espécie de roupa. A roupa de Deus é um manto. E esse manto de que maneira é? É um manto de luz. Um manto de glória. Deus tem uma roupa. A roupa de Deus é um manto de luz, um manto de glória. Entendendo a roupa de Deus, fica mais fácil entender a roupa de Adão e Eva. É verdade. Salmo 8. E isso porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né, pastor? Amém. Então, Salmo 8. Salmo 8, verso 3 ao 5. E aqui, Davi diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o
coroaste. Mas é interessante que no original hebraico diz, e de glória ou de honra o vestiste. Então, Deus tem um manto de glória, de luz. Davi, quando fala do ser humano, diz que o ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos, algumas traduções falam, menor do que Deus, e o homem foi coberto também de que maneira? Um manto de glória, de luz. Adão e Eva, então, quando criados por Deus, andavam pelo jardim do Éden, não sentiam vergonha porque eles eram cobertos por uma roupa. E essa roupa era um manto de luz, um manto de glória. Quando eles pecaram, seus olhos se abriram porque eles perderam o manto de luz. Aleluia. E nós hoje, será que temos um manto de luz? Oh, Jesus. Você lembra o que o apóstolo Paulo fala em Romanos? Ele diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano também, na condição de pecadores como somos, acabamos perdendo a glória de Deus em nossa vida. Mas nesta noite eu trago uma mensagem para vocês. Aleluia. Nós podemos recuperar esse manto. Aleluia. Deus mandou eu vir aqui para dizer isso. Nós vamos sair daqui hoje de novo com um manto de luz. Eu creio, aleluia. Como é que Deus restaura esse manto na nossa vida? Qual é o trabalho de Deus para restaurar o que foi perdido? Quando Adão e Eva perceberam o seu pecado, eles tentaram resolver com as próprias mãos, fazendo roupas de figueira, de folha de figueira. Só que, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós temos uma tragédia na nossa vida, muitas vezes tentamos lutar, tentamos resolver o problema, mas a solução humana, ela é falha, ela é finita. É verdade. Nós precisamos da ação divina, porque a solução divina, essa sim, é eficaz. Essa é completa. Aleluia. Deus olha para a luta que seus filhos estão travando para tentar resolver o problema. E Ele vai ao encontro deles para começar o processo de reorganização daquilo que foi perdido. Eu falei que Adão e Eva foram criados com dois grandes privilégios. O manto de luz que os envolvia, que nós já vimos que eles infelizmente perderam, mas eles também foram criados com um propósito. Lembra que eu falei? Dominar, reinar sobre a terra. E o reinado, eles continuaram ou perderam? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Amém. Versos 5 ao 7. Glória a Deus. Amém. Eu ouço a voz de uma... Parece uma menininha novinha, que fala amém bem rápido. Acha primeiro, né? Quem é essa abençoada? Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. É a menininha que pregou aqui? Olha só, essa igreja é uma bênção, hein? Já as crianças abrindo a palavra, louvando a Deus, trazendo a mensagem. Deus seja louvado por isso. Lucas capítulo 4, versos 5 a 7. Aqui é dito assim: E elevando-o, está falando da tentação de Jesus, e elevando-o, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Até aqui tá bom. Quando Satanás ele tenta Jesus, ele mostra os reinos do mundo, ele diz assim: você quer? Eu posso te dar, porque alguém me entregou o domínio da terra. Como assim? Quem foi que entregou o domínio da terra, o reinado para Satanás? Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, eles não só perderam o manto de luz, mas entregaram também o reinado. E nesta noite tem mais uma coisa para falar a vocês. Nós vamos sair daqui nessa noite, não só com a glória de Deus novamente em nossa vida, mas
com as chaves do reino de novo. Glória a Deus. Glória. Eita, Amém. Jesus. Aleluia. Deus começa todo o trabalho. Deus começa todo o processo. Como é que Deus restaura? Como é que Deus começou a trabalhar na vida de Adão e Eva e trabalha hoje na nossa vida? E eu convido você a retornar ao livro do Gênesis. Aleluia. Capítulo 3. Glória. Vai falando, o café já tá aleluia. Aleluia. Gênesis capítulo 3, verso 15. 3. Gênesis capítulo 3, verso 15. E aqui a Bíblia diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus começa agora no Jardim do Éden fazendo um processo de investigação. Chega em Adão e diz: Adão, você comeu o fruto que eu disse que não era para comer? E Adão, quem falou? A mulher comeu. Não, olha, comer eu até comi, mas a culpa, ó, é da mulher, aquela que o Senhor me deu. Mulher, você comeu o fruto que eu disse que não era para comer? É, Senhor, comer eu comi, mas a culpa é da serpente. E Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele não coloca o dedo em Adão e Eva e diz assim: vocês estão mentindo, vocês que erraram, não tente me enganar que eu não sou bobo. Deus é tão maravilhoso que Ele não olha para a gente e aponta o dedo. Verdade. Ele não se agrada com o pecado, mas Ele não nos condena desse jeito. Aleluia. E então Deus Glória, agora Senhor. começa Vai tocando, a pronunciar Senhor. a sentença sobre cada um dos que erraram. Adão, você agora vai ter que ganhar o seu pão através do suor do seu rosto. Você vai lavrar a terra com dificuldade. Mulher, você ao gerar filhos, você vai sentir dor. Mas a pior sentença recai sobre a serpente. Um dia, alguém vai vir a este mundo e vai pisar a sua cabeça. Glórias a Deus. Vai te destruir. Aleluia. Veja que eu tento imaginar a cena e fico pensando, Satanás ouvindo Deus pronunciar a sentença sobre Adão e Eva e pensando: bem feito, eu venci. Mas quando ele pronuncia, Deus pronuncia a sentença sobre ele, naquele momento ele treme. Porque ele percebe que o seu fim virá em breve. Aleluia. E agora, Deus, imagino, sai da cena e Satanás fica desesperado. Eu não posso permitir que esse Messias venha para me destruir. Eu não posso permitir que essa profecia se cumpra na minha vida. E então, Satanás começa um trabalho grandioso para tentar impedir os planos de Deus. É possível impedir os planos de Deus? Não. Não tem como impedir os planos de Deus. Mas Satanás pensa que pode fazer isso. Satanás fica imaginando agora como é que ele faria para tentar impedir que Deus cumprisse a sua promessa. E é interessante agora ver como é que o inimigo desesperado começa a trabalhar. Olha o que diz o capítulo 4 de Gênesis. Desculpa, pastor. Não, Lucas 4 daí. Gênesis capítulo 4, verso 1. Vamos ler ali, 4, verso 1. Gênesis capítulo 4 e o verso 1. E diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri o varão com o auxílio do Senhor. Aleluia. No original, no hebraico, diz assim: adquiri o varão Jeová com o auxílio do Senhor. Para Eva, quando ela pega Caim nos braços, o que ela pensou? Deus enviou quem? O Messias. Aquele que ele disse que pisaria a cabeça da serpente. Para Adão e Eva, aquele bebê era a expectativa de salvação. Mas para Satanás era o quê? O desespero. Eu vou ser destruído. E Satanás agora começa um processo louco para tentar fazer com que Caim não fosse aquele que o destruísse. Mas para piorar a situação, algum tempo depois nasce Abel. E agora? O que fazer? Quem vai me destruir? É Caim? É Abel? E então Satanás começa um projeto.
Se você for ao livro de 1 João, 1 João, capítulo 3. Aleluia. 1 João, capítulo 3, verso 12. Senhor, aleluia. Santo, santo. Primeira carta de João, capítulo 2. Melhor, desculpa, capítulo 3. Capítulo 3, verso 12. Diz assim: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Até aqui tá bom. No plano de Satanás, ele olha para o que Adão e Eva falaram. Caim é o Messias, mas tem o bebê, ou agora o jovem, Abel. Então, na expectativa de fazer com que a profecia de Gênesis 3,15 não se cumprisse, Satanás trabalha com toda intensidade na vida de Caim, levando-o à perdição, a separar-se de Deus, e ele é muito bem, consegue muito bem o seu intento, porque Caim se afasta de Deus. O texto diz que ele era do maligno, e ele mata seu irmão. Aparentemente, Satanás vence. Mas é aparentemente. Porque se você voltar ao livro do Gênesis, capítulo 5, Gênesis capítulo 5, verso 28 e 29. Oh, meu Deus, Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Agora, Noé é visto como o novo Messias. Por isso o nome Noé significa descanso. Vocês viram o que disse o texto restante? Ele nos consolará dos nossos trabalhos. Ou seja, ele vai destruir Satanás. Ele vai nos fazer retornar ao jardim do Éden. Aleluia. E, infelizmente, não acontece. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou aqui me deter tanto nisso, porque eu precisaria ficar com vocês uma vigília. Ô, Glória, vamos fazer. Oh, meu Deus, Glória. seria maravilha. Mas veja uma coisa. Frisa bem essa frase. Todo o Antigo Testamento é a história do desenrolar de Gênesis 3,15. Todo, sem exceção. É a história de Deus trabalhando para cumprir a profecia da vinda do Messias e Satanás, de alguma maneira, trabalhando para impedir o cumprimento da profecia. Você quer ver um exemplo? Só para pontuarmos. Sansão um dia chega para os seus pais e diz assim: pai, eu me interessei por uma moça. E os pais talvez: que legal, meu filho. De que família ela é? É aqui de perto de cá? Não, é lá dos filisteus. Obrigado, pastor. Mas filho, tem tanta mulher bonita aqui, tantas mulheres de Deus. Não, mas eu quero aquela. Ela me agrada aos olhos. Será que de fato não havia nenhuma mulher de Deus junto a Sansão? Ou será que havia alguém por detrás imaginando a possibilidade de que Sansão pudesse ser o Messias? Exatamente. Outra ocasião, Davi é levado ao palácio porque a Bíblia diz que um espírito maligno estava agitando Saul. E Davi então começa a tocar a harpa e cantar. De repente Saul se levanta do seu trono, pega uma lança e joga contra Davi. Será que Davi cantava tão mal assim que Saul ficou irritado? Ou será que havia alguém por detrás soprando no ouvido de Saul? Esse daí pode ser o Messias. Tome cuidado. Por que será que o povo de Israel foi levado 3 vezes para o cativeiro? Será que era só vontade de aprisionar alguém? Por que será que no tempo de Esther tentaram destruir o povo de Israel? E nós podíamos fazer um exercício aqui, pensar em cada história da Bíblia e ver como é que Satanás tenta destruir o plano de Deus e como é que Deus trabalha para cumprir o seu propósito. Mas eu quero caminhar para o final, olhando um pequeno livro. Livro de Ruth. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. aleluia. Livro de Ruth.
Enquanto você abre a Bíblia no de Ruth, eu vou contextualizando a história de Ruth. Havia uma pequena cidade chamada Belém Efrata. Nessa cidade vivia uma família. O pai Elimeleque, sua esposa Noemi e os filhos Malom e Quilion. A Bíblia diz que, em certa ocasião, uma seca vem à cidade de Belém Efrata. E então, Elimeleque pega sua família e vai para uma cidade chamada Moabe. Os moabitas eram inimigos de Deus. Pessoas que adoravam outros deuses. Só que, quando eles chegaram em Moabe, com o tempo, a Bíblia nos mostra que Elimeleque morre. Malom e Quilion já estavam agora casados com moabitas. Ou seja, estavam misturando a linhagem de Deus, povo santo, com a linhagem do mundo, digamos assim. Só que também Elimeleque, além de morrer, Malom e Quilion também morrem. Aparentemente Satanás é triunfante, porque agora a semente, o descendente, não existia mais. E então Noemi chama suas noras e diz assim: olha, eu vou voltar para minha cidade, aqui não tem mais o que fazer, voltem para casa de vocês, eu já sou uma mulher de idade, não tem mais como eu ter filhos para que vocês casem. Órfã, então se despede de sua sogra, mas Ruth olha para Noemi e faz para ela uma declaração que para mim é uma das mais bonitas de toda a Bíblia. Diz assim para ela, capítulo 1, verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E agora, Noemi e Ruth vão para Belém Efrata. Chegando ali em Belém Efrata, Ruth vai aos campos de Boaz para tentar recolher algum alimento. Havia uma lei naquela época que dizia que todos os donos de plantações deveriam deixar uma parte da plantação para os viajantes, pobres e viúvas, para que pudessem ter alimento. Fazendo uso dessa lei, Ruth vai para os campos de Boaz recolher algum alimento. Só que um dia, Boaz está lá olhando a colheita e ele chama um dos servos. Quem é aquela moça ali? Essa é uma moabita que veio com Noemi. E pulando para o final da história, Ruth e Boaz se casam. O nome Boaz significa resgatador. E agora eles se casam. E olha que interessante a maneira como termina o livro de Ruth. Capítulo 4. Verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concebeu que concebesse e teve um filho. Verso 17 em diante. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Abnadab, Abnadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Noemi termina com... O livro de Noemi, de Ruth, termina com uma genealogia. Por que razão esse pequeno livro termina com uma genealogia? Você conhece algum livro que comece com uma genealogia? Para fazer essa ligação, um termina e outro começa? Alguém conhece algum livro que começa com genealogia? Opa, alguém falou. Você é uma abençoada, minha filha. Aleluia. É verdade, eu acho que veio todo mundo. Aleluia. Aleluia. O curso aí de vocês. Aleluia. Os cursos. Como ela bem falou, Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Olha os cursos que você entendeu.
Livro, capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de quem? Livro da genealogia de? Não. Não, vocês estão. Não se prendam no que eu falo, o que diz a Bíblia. Livro da genealogia de? De? Jesus. Não. Livro da genealogia de? Cumprimento de Gênesis 3,15. Estou brincando. É verdade, eu estou falando a verdade. Mas o texto diz livro da genealogia de Jesus Cristo. Mas nós poderíamos trocar para livro da genealogia do cumprimento profético de Gênesis 3,15. Aleluia, verdade. Só você falou, pastor. Vou repetir. O texto diz livro da genealogia de Jesus Cristo. Mas nós poderíamos seguramente trocar por livro da genealogia do cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Satanás tentou impedir de todo jeito o cumprimento da profecia. Mas ele não conseguiu. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Glória a Deus. E quando Satanás percebe os planos grandiosos e maravilhosos que Deus tem para a sua vida, Satanás começa a trabalhar para tentar impedir. Glória a Deus. Aleluia, é verdade. E ele ataca, e ele trabalha, e ele faz de tudo, ele perturba, ele faz você perder coisas, na ideia de que ele vai ser vitorioso. Glória a Deus. Você já perdeu alguma coisa que você amava demais? Jesus. Você já teve alguma coisa na sua vida que parece que foi arrancada e causou uma dor, um buraco tão grande na sua vida? Talvez Satanás estivesse olhando para o propósito de Deus e tenha dito assim: eu vou tirar isso dele, vou arrancar isso da vida dela, porque aí eu vou vencer. Coitado. Tudo que Deus faz não pode ser destruído. Aleluia. Glória. É verdade, Jesus. Satanás tentou manchar os planos de Deus para a humanidade. Mas tudo que Deus faz não pode ser destruído. Aleluia. Deus agora envia Jesus e ele nasce nesse mundo. E começa o trabalho de destruição de Satanás e o trabalho de restauração do ser humano. Adão e Eva foram criados com 2 privilégios, lembram? O primeiro, o manto de luz. E o segundo, o domínio, o reinado da terra. Fomos criados também, você e eu, para também termos um manto de luz. Glória. Fomos criados também para sermos os reis deste mundo. Aleluia. É, Deus. Se os planos de Deus não podem ser frustrados, se os planos de Deus não podem ser destruídos, então hoje Deus vai restaurar isso na nossa vida. Aleluia. Glória. Como é que Deus restaura isso na nossa vida? Vamos olhar Daniel capítulo 7, verso 27. Glória a Deus. Falamos, Senhor. Daniel capítulo 7, verso 27. Deus santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Deus da glória. Exaltado teu santo nome, Senhor. Daniel 7, 27 é apenas um dos textos, há vários textos que mostram isso. Amém. Mas Daniel 7, 27 diz assim, todos acharam? Amém. É lindo esse texto, veja. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? A multidão de santos do Altíssimo. A multidão. A minha diz ao povo dos santos do Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus quer dar para mim e para você? O que Ele quer dar? Os reinos. O reino. O Aleluia. domínio de novo. Glória a Deus. Aleluia. Deus olha para mim e para você e diz assim, você é o meu embaixador na terra. Glória a Deus. Você é o meu rei, a minha rainha, o meu príncipe, a minha princesa neste mundo. Aleluia. Estamos aqui para representar o nosso rei do universo. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas
o trono será dado de forma maior quando Jesus voltar. Aleluia. Glória. Aí teremos o nosso trono com o nosso grande Deus no lar eterno. Glória a Deus. Apocalipse 20, verso 4 mostra isso. Mas como receber agora de volta o manto de luz que foi perdido? Como receber de volta a cobertura de glória? E eu quero ler o último texto. Gálatas capítulo 3. Aleluia. Gálatas capítulo 3. Oh, meu Deus. Aleluia. Deus fala, né? E a palavra é verdade. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Amém. Glória, glória, glória. Gálatas 3, verso 26 e 27. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está falando assim: pois todos quantos fostes o quê? Todos quantos fostes? Vamos de novo? Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27. Ah não, eu falando 26 e 27, estou lendo 27, né? Por isso que vocês não estão me acompanhando. Verso 26. Pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes o quê? Batizados. Batizados em Cristo, de Cristo fostes Revestidos. revestidos. O que é ser revestido? Pastor, posso lhe usar por um exemplo? Você, por gentileza, pode tirar o seu casaco do terno? Aleluia. Eu quero que você entenda isso. É o nosso último momento aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos imaginar que o pastor é Adão. Aleluia. Foi criado, você me empresta aqui, por favor, coberto com um manto de luz. Só deixar por cima. Uma roupa de glória que o envolvia. Aleluia. Quando Adão pecou, ele perdeu o manto de luz. Ficou destituído da glória de Deus. Mas o texto que nós lemos diz que quando eu sou, o quê? Batizado em nome de Cristo. Eu sou Aleluia. revestido, ou seja, eu sou vestido novamente. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui já foram revestidos? Aleluia. Amém. Deus da glória. Deus da glória. Se você já foi revestido, você pode ir embora tendo o manto de luz envolto em sua vida. Se você ainda não foi, aqui tem um monte, pastor. Se tivesse água, eu ia dizer, pastor, podemos batizar todo mundo? Amém. Aleluia. Mas possa não. Tem água aqui nos fundos. Tem água nos fundos? E tá caindo do céu também. Aleluia. O batismo. Deus deseja revestir você da sua glória. Glória, Senhor. Se você ainda não foi batizado, por que se demorar? Glória. Deus tem um presente para você. Deus está falando. Deus quer trazer para você a alegria do lar eterno. Aleluia. Onde seremos reis e rainhas com Deus, reinando pelo universo. E Deus quer nos revestir com a sua glória. Glória. Você já percebeu que tudo que Deus faz, Deus É sempre soberano. Satanás pode tentar atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Pode até, quem sabe, tentar atrapalhar você de tomar essa decisão do batismo ou de abandonar a fé. Mas se você crer em Deus e se apegar a Ele, Satanás nunca vai vencer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, vá para casa com essa certeza de que você sai daqui com as chaves do reino e com um manto de luz novamente para você. Aleluia. Glória a Deus. Antes de encerrarmos, tem um louvor? Aleluia. Glórias a Ti, Senhor amado, Deus de poder e glória. Aleluia. O Lacerda deixou, o pastor Lacerda deixou, né? Santo. Coloca aqui tá um pouquinho da sua Nossa Senhora. Agora pronto. Aleluia. Deus Santo, poderoso, aleluia.
conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se me humilhar diante da tua glória, depender dos meus erros e buscar o teu Espírito. Adore o Senhor. Deixa ele entrar no teu coração agora. Sei que o Senhor me sente ele aí. Sente ele dentro do teu coração agora. Sente. Diz pra ele, eu quero sentir, Senhor. Eu quero te sentir, Senhor. Eu quero que tu entre na minha casa. Fala com ele, fala com ele, fala. Fala com ele. Diz, Senhor, venha, Senhor. Venha ao meu socorro, Senhor. Senhor, os planos de Satanás serão frustrados, Senhor. Que os planos do Senhor se cumprem em minha vida, Pai. Fala pra ele, eu te amo. Ele adora que tu chame. Eu te amo. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Isso, adore o Senhor, adora. Deixa ele entrar. Perdão eu tenho, curado sei, tua vontade, teu amor. Perdão eu tenho, curado serei, tua vontade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai. Tu me amas. Creio em tuas promessas. Mais sobrenatural, Deus. Oh, aleluia. Nessa gira, Creio em tuas promessas. só para quem precisa do revestimento de Deus. Aleluia. Oh, Creio em tuas promessas. Aleluia. Você crê? Creio em tuas promessas. Antes de eu orar aqui, eu quero fazer um convite. Nós estávamos cantando e parece que eu estava ouvindo uma voz me dizendo: pastor, tem gente aqui que ainda não está revestido. E eu quero convidar essas pessoas que ainda não foram revestidas, não foram batizadas, para vir aqui à base do altar. Eu quero orar com vocês, pedir aos pastores que orem comigo. Nós queremos impor as mãos por vocês, pedir que Deus já comece a revestir você com o seu manto hoje. bota as cadeirinhas para trás e vem para frente, então, que nós vamos orar para vocês. Glória a Não Deus. precisa ter vergonha. Se você tem vergonha, não precisa ter vergonha. Nós queremos orar. É o momento de pedir a bênção de Deus. Pastores, vamos orar tudo para vocês. Os pastores que estiverem aqui, podem vir comigo aqui no altar, conosco. Glória a Deus.
Deus santo e poderoso. Agora eu estou com um anjo no meu corpo. Deixei eu agarrar no anjo. O Senhor venha fazer grandes coisas aqui, Pai. Aleluia. Grandes transformações, testemunhos de vida, Pai, em nome de Jesus. Passagem, chega ali na Essa, frente Senhor, é a para receber intenção do oração, tá? Evangelho. Não precisa ser uma oração, Transformação em nome de não precisa ser uma oração, não. Em nome de Jesus. Despedimos de casa para a gente encerrar o vídeo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus santo e poderoso, Deus de milagre. Vamos orar? Vamos orar para depois já despedirmos? Pastor Geraldo. Glória a Deus. Aleluia. Pronto? Amém. Pai eterno, nosso poderoso Senhor, Deus, em nome de Jesus. nosso Salvador Jesus, amado e grande e poderoso Espírito Santo, nesta noite, Tua palavra foi aberta e nós O Evangelho é podemos ver na Tua palavra as maravilhas que o Senhor faz por nós, Teus filhos. O Senhor tem um grande propósito na nossa vida, um propósito maior de restaurar o reino a todos nós, Teus filhos. E o propósito de restaurar o manto de luz, o manto de glória que concedeste a Adão e Eva. Nesta noite, aqui conosco, diante do Teu altar, estão os filhos Teus que desejam nesta noite, apesar de ainda não batizados, saírem daqui revestidos de Tua glória. Que o Senhor, neste momento do céu, os abençoe, os unja com o poder de Teu Santo Espírito, e que eles saiam daqui já com parte deste manto, até o dia em que forem batizados, para então receber o manto plenamente. Despeça-nos, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu poder. Dá-nos uma boa noite. Eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor.